Senhora Presidenta, deixa eu aproveitar, como diz na minha terra, botar a colher de pau nessa panela, já que Vossa Excelência, mas o senador Agripino estavam falando em inovação, essa criatividade. Aqui no Brasil, minha Presidenta, nós discutimos a adoção de tecnologia para a TV digital. À época, uma pressão muito grande para que nós adotássemos o padrão que foi desenvolvido no mundo afora pelos japoneses. Hoje nós temos, na realidade, 4 padrões no mundo: europeu, americano, japonês e chinês. Eu defendia muito naquela época que a gente tivesse a oportunidade de navegar também nessa onda dos padrões. E não conseguimos êxitos. Mas nós conseguimos, inclusive quero fazer esse registro aqui com o apoio do nosso ministro das comunicações da época, que era o ministro Miro Teixeira, meu caro senador Agripino, que nós fizéssemos investimento nas universidades, senador Capi. E um bloco de universidades liderados pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, pela PUC, com o professor Luiz Fernando, nós conseguimos desenvolver um middleware, que é uma espécie de intermediário, um software de ligação, que dialoga com os 4 padrões existentes no mundo. Os que inventaram essa solução batizaram, inclusive, com o nome de Ginga, exatamente pela sua capacidade ou pelo jeito de corpo de lidar com os diversos padrões. Então, essa criatividade, senadora Ana Amélia, é fundamental a gente estimular. Hoje a presidenta Dilma assinou mais uma linha de recursos de incentivo ao processo de inovação. Nós não vamos interferir no processo de competitividade, não vamos aquecer a economia se não adotarmos medidas de inovação. E inovação, senador Capi, não é só na produção de supercondutores, não. A inovação é na micro e pequena empresa, é na atividade administrativa, em todas as fases, em todas as etapas do setor de produção, do setor terciário, do setor de comercialização, enfim, não importa. Na cultura, para que lugar melhor do que na cultura, na inovação? Os baianos, todo mundo sabe da história de Dodô e Osmar, a guitarra tão famosa hoje era conhecido como pau elétrico, era um pedaço de pau, e hoje sofisticado. O Gilberto Gil usou durante muitos anos, eu não sei se ainda usa hoje, uma guitarra fabricada por um jovem que fabricava de forma, inclusive, personalizada, um jovem do subúrbio ferroviário de Salvador. Com alto grau de sofisticação e com todas as técnicas para um instrumento musical conter já nesse tempo as diversas saídas ou as facetas para as ferramentas tecnológicas. Hoje você tem no cinema 3D, até, viu, senador Capi, eu me lembro que uma vez que eu tive em um dos grandes estúdios brasileiros de produção, que o sujeito me dizia assim: Pinheiro, esse negócio do HD agora, o Full HD, portanto, qualidade extrema, vai ter até um perigo, viu, senador América, eu quero dizer, se o paletó tiver uma manchinha, aparece aquela casa que a gente pintava ali, que é um cenário. O cara monta, desmonta. Então, se pintar direitinho aqui, tudo bem. Se não, aparece. Então, nós vamos agora ter que também usar mais tecnologia na montagem do nosso cenário. Senão, a imagem, que agora é bonita e bela, vai retratar algo que não é tão bonito e belo. E isso interfere na economia. É decisivo para a economia, setor da cultura, meu senador Capi. O nosso projeto que nós aprovamos aqui nesta casa, o Senado aprovou um importante projeto de produção cultural no Brasil aqui o ano passado, o PL 116, que está estimulando o setor da produção cultural no Brasil. Ou alguém tem dúvida que Hollywood é um dos grandes vetores de economia da economia americana? Então nós precisamos aproveitar essa criatividade, aproveitar toda essa potencialidade, meu presidente, para que a gente tenha a oportunidade, inclusive, de interferir na economia. E, óbvio, permitir que essa criatividade brasileira, ela tenha como se expressar. Porque não basta só o estímulo à produção. E como é que essa veiculação se processa? Por isso que nós buscamos garantir no projeto de lei
a obrigatoriedade de coisas produzidas no Brasil. 3 horas só por semana é muito pouco. Mesmo assim, muita gente reclamou. Mas isso é o que vai permitir o surgimento de diversas unidades de produção no Brasil. E a garantia de que o que está sendo produzido vai ser veiculado. Então é importante, nesse cenário, para a gente mexer de uma vez por todas em diversos setores da economia. Eu tive a semana do dia 25 ao dia 28, eu participei de um dos eventos que considero, pelo menos na minha área de atuação profissional, um dos mais importantes do mundo. O Mobile World Congress, o Congresso de Tecnologia Móvel, na cidade de Barcelona, que deve ser a sua, em Barcelona, se não me falha a memória, deve ser a sua 8ª edição. Esse congresso começou na cidade de Cannes, por problemas estruturais mudou para a cidade de Barcelona. Ele é uma consequência de um outro evento que acontecia há muitos anos atrás, eu participei, inclusive, dele em 1999, na cidade de Genebra, o WorldCon. E nesse evento, não é uma feira, eu tenho insistido muito com isso, hoje, inclusive, no horário do almoço, conversei com um dos representantes dessa entidade, o senhor Amadeu, que é o representante da GSMA, a Associação Mundial que congrega diversas empresas, operadoras, fabricantes, que passaram a utilizar também essa tecnologia GSM, mas é importante lembrar que esse não é uma feira para o sujeito ir lá consumir e ver produtos, novidades. Óbvio que tem novidades, mas esse é um congresso onde nós debatemos soluções. Como é que isso se aplica na vida de cada cidadão? Como é que isso chega do outro lado? Como é que eu posso eliminar as distâncias do Amapá, fazendo chegar nos pontos remotos a mesma condição de imagem que tem na capital Macapá? Como é que eu faço para que uma pessoa que é doente renal, que precisa fazer diálise, possa ser assistida por um médico nefrologista no interior do Amapá, da mesma forma que ele é assistido na capital Macapá, na capital Salvador, na capital Rio de Janeiro? Então, portanto, é esse uso que é importante. Porque senão a gente entra no bibelô, a brincadeirinha de estar aqui teclando, carrega na mão. Eu, por exemplo, não uso mais laptop. Eu uso nem tablet eu uso mais. Eu uso um aparelho que cabe no bolso, é muito mais prático, faz tudo que um laptop faz tudo que um tablet faz, aliás, faz tudo, inclusive, que um desktop faz. Quanto mais um desse tipo. Agora, isso não pode ser só para consumo. Se for para consumo dessa natureza, eu, o senhor presidente, o senador Capim, nós temos condição de ter, e a maioria da população. Então, isso tem que ser ferramenta disponibilizada para a agricultura, para a saúde, para a educação, para o trânsito, para organizar as cidades, para a defesa civil. É isso que a gente tem que aproveitar. É isso que nós discutimos ao longo desses anos, nesse congresso que eu me referi aqui, na cidade de Barcelona. Portanto, nós precisamos usar essa história da banda larga para permitir que a gente alargue, de uma vez por todas, as tendas, que a gente permita que os serviços cheguem em todos os lugares do Brasil, e é importante que a gente faça isso usando tecnologia, que acho que essa é a virtude desse nosso tempo. Eu posso usar isso, senador Capim, da mesma forma que os ingleses utilizaram agora nas Olimpíadas, que o núcleo espanhol está utilizando na área de saúde, e que até, vou usar uma expressão aqui para a gente localizar bem, que aqueles que têm programas de assistência, portanto, não é um público rico. No Quênia, programas de assistência utilizam um processo de bancarização, acessam o crédito em área remota pelo celular que está na mão. No Quênia. E não é agora. Eu estou tentando aprovar esse projeto aqui agora. No Quênia, desde 2009. Hoje todo mundo fala da tal da tecnologia NFC, senador Capim, que é eu passar um celular num lugar e fazer leitura, bato um no outro aqui, eu transfiro o arquivo. Não é nenhuma novidade, desde 2009 isso está na roda. Portanto, isso está acessível agora. Isso não pode ser para modismo. Para modismo resolve. Quem pode pagar tem. Quem não pode, só vai lá e visita a feira, ou então fica delirando de frente à TV. Nós não queremos para isso, nós queremos a utilização dessa internet, dessa banda larga, desse serviço, para a gente eliminar as distâncias e acabar com essas fronteiras
que terminam isolando uma parcela expressiva da população, mantendo essa população distante dos serviços. Uma parte, senador Capim. Senador Walter Pinheiro, eu estou convencido de que a integração através da comunicação, da tecnologia, vai nos levar àquilo que nós imaginamos para o futuro, uma governança global e, inclusive, vai nos permitir que a gente continue vivendo vivendo o nosso planeta. Eu estou vindo da Guiana, cheguei ontem da Guiana, participar de uma reunião de cooperação, porque nós temos uma fronteira comum e as pessoas têm dificuldade de entender quando a gente fala. Nós temos uma fronteira comum com a União Europeia. Você sabe que a França tem um departamento francês colado às nossas fronteiras. São 600 quilômetros de fronteira com a França. E nós construímos uma ponte binacional. A ponte está pronta e nós queremos inaugurar essa ponte com um belíssimo espetáculo, com uma sinfonia composta de indígenas, músicos clássicos, não é, e jovens de Macapá. E transmitir isso em tempo real, em cima da ponte. A ideia é fazer essa inauguração em cima da ponte e com essa orquestra sinfônica multicultural, por isso que eu acredito na tecnologia e na cultura, e transmitir para o mundo todo através da comunicação, da eletrônica. E mais, nós estamos finalmente levando para o Amapá, em função da cooperação, dessa aproximação com a Guiana, com a França, nós vamos em breve ter acesso à banda larga aqui. Nós vivemos na região mais isolada do planeta. Não tem nenhuma região mais isolada que o Amapá e os países do platô da Guiana. E nós vamos nos integrar graças à cooperação, graças à tecnologia, graças à comunicação. Eu acho que é uma oportunidade dos mais pobres. Quanto mais tecnologia, mais chances os mais pobres têm de progredir. Eu acho que é uma maneira de dar um passo adiante, não é? de superar dificuldades e atraso, investindo em tecnologia. Vossa Excelência falou do seu celular, que eu também já não uso tablet, faço tudo num celular, não é, que carrego no bolso, e eu acho que faremos muito mais. Mas, enfim, eu comungo dessa mesma ideia e acho que essa tecnologia tem que... do mesmo jeito que o celular chegou, se universalizou, nós vamos ter que universalizar a comunicação e os meios para o povo brasileiro. E se universalizar através de serviços, né? Chegar na vida do cidadão, chegar na vida das pessoas. Eu acho que esse é que é o traço mais importante para esse momento, você conseguir que isso chegue efetivamente, né? Então é uma coisa inusitada. Aí quando você fala isso, as pessoas... Mas não é, isso virou uma coisa normal. Nós temos 260 milhões de celulares, a população já sabe usar. Então, por que a gente não universaliza o acesso à saúde, educação, serviços, de um modo geral, né? Serviços de fronteira? Eu participei, senador Capim, da discussão sobre a questão dos caças. Sabe qual era a minha opinião na compra dos caças? Eu não entendo nada de caça. Não sou da aviação, não sou militar. Eu disse, eu gostaria que o Brasil pudesse adquirir o caça, cujo o aparelho tivesse o maior número de aplicativos que eu pudesse usar em outras coisas. Ora, se um caça consegue atingir um alvo no meio da selva, lá na região de Vossa Excelência, conseguindo identificar claramente onde ele está, imagine que tipo de software não está sendo utilizado. Imagine esse software agora, senador Capim, sendo utilizado para fazer imagem, para descobrir qual é o problema que o sujeito tem, usar na medicina. Eu quero isso. Então eu quero essa tecnologia do caça sendo colocada para outro lugar. Quem vai transferir isso para a gente deve ser, inclusive, o ganhador da licitação. Foi essa coisa que eu discuti na época. Entre 3 grandes fabricantes do mundo, o Brasil não quer. Transfira para mim a tecnologia de construir caça. Eu vou lá construir caça para concorrer com os maiores fabricantes. Quando eu encostar neles na fabricação de caça, meu presidente, aí o tempo já foi. Eles agora já estão caçando outra coisa. Esse caça já é abatido. Já é coisa do passado. Então é importante isso. Eu acho que é fundamental
essa experiência. E eu vi agora isso recentemente. Eu virei avô de trigêmeos. Meus netinhos nasceram, como diz o outro, antes da hora, mas tiveram que nascer prematuros. E eu vi todo o uso de tecnologia para atender essas crianças que nasceram prematuras. São 3 meninos, estão na UTI ainda. E eu, desde terça-feira, senador Carpi, que fiquei aqui me batendo atrás de um medicamento. E olha que meus 3 netos estão num hospital de ponta, usando tecnologia de ponta no UTI neonatal. Eu quero saber, isso, como é que eu posso pegar essa mesma tecnologia de ponta e conseguir fazer chegar em todos os hospitais, em qualquer lugar? Ou só os filhos daquele que nascem nessas cidades, ou que tem, quem pode, é que vão ter o direito de fazer essa fase, essa travessia. Porque o que é que faz uma UTI neonatal? Ela exatamente simula aquilo que o útero faz, principalmente nas últimas semanas, onde a criança, segundo os médicos, tem uma capacidade de formação muito maior. Então é essa coisa, é o uso dessa tecnologia, é a possibilidade de você espalhar esse conhecimento, né? Uma pessoa como a doutora Kátia Si, que é a chefa da UTI dessa unidade do Hospital Aliança em Salvador, se essa mulher pode passar os seus conhecimentos via banda larga para o interior para orientar alguém que está em outro hospital, ótimo, ajuda outras vidas. Eu não tenho, me desculpe aqui, doutora Kátia Si, eu não tenho tanta Kátia assim para distribuir no estado da Bahia. Mas se a experiência dela e de outros, se a gente puder espalhar pelo estado, a gente vai conseguindo fazer essas coisas andarem. E vamos salvando vidas. Amanhã, senhor presidente, eu vou estar na cidade de Cabralha, portanto, próximo ali a Porto Seguro, para o lançamento de um programa que virou case mundial, que foi uma proposta que eu fiz a 2 empresas do mundo, a Qualcomm, que é uma das maiores empresas de desenvolvimento de supercondutores, e a Telefônica de Espanha, através da Vivo aqui no Brasil, utilizando tecnologia móvel, sabe para quê? Para orientar pescadores. Eu vou lá amanhã, na cidade de Cabralha. Foi uma proposta que eu vou utilizar isso. Os pescadores, através do telefone celular, comercialização, informações, GPS, orientação. Os pescadores lá de Cabralha estão usando tecnologia para a pesca, melhorando a sua vida, melhorando a sua produção, melhorando a sua renda. Portanto, nós podemos aplicar em diversas fases da vida. Vamos estar lá no dia de amanhã. Mas, senhor presidente, eu quero encerrar aqui meu pronunciamento. Primeiro, até dizer, antes de fechar com essa coisa do FPE, que é importante, também me somar a tantas iniciativas que aqui foram já apresentadas em relação ao Papa Francisco I. Eu até fiz uma brincadeira na rede, que eu acho que nas redes sociais, eu acho que a nomeação de um Papa latino-americano é muito importante para a gente. Não há que ter essa guerra com a Argentina, pelo contrário, eu acho que isso vai nos ajudar mais ainda nas boas relações. A única coisa que nos separa da Argentina é a pelota. É a única coisa que nos separa. É o único momento que a gente tem mais acirramento, é na hora do futebol. O restante, né, os argentinos são os nossos irmãos, e é muito importante um Papa com esse perfil do Francisco I, que já demonstra claramente a sua vocação por realçar que a igreja não é um conjunto de bancos, não é um conjunto de obras de arte, não é também prédios bonitos, óbvio que se situa nisso. A igreja é fundamentalmente Cristo, como diz o Papa. Então, acho que essa é uma das mensagens mais importantes que o Francisco I já deixou. Aliás, o apóstolo Paulo já dizia isso, e já praticava isso nas suas andanças, né? E até quando chamava a atenção das igrejas, mais do que os templos, ou o luxo dos templos, ou a figura do homem, mais importante é exatamente a figura de Jesus, e não o culto ao homem. Então, quero fazer essa saudação aqui a todo o povo católico do mundo, e particularmente do Brasil, acerca da chegada do novo Papa. Mas, senhor presidente, nós tivemos hoje mais uma audiência pública e, ao mesmo tempo, um bom debate. E espero que, como assim nós tivemos ali o Habemus Papa, meu caro senador Carpi, a semana que vem
espero que a gente possa pronunciar aqui, ou ver a fumaça branca e pronunciar habemus FPE. Tá? Bem antes do prazo de 150 dias dado pelo Supremo Tribunal Federal. Espero que na próxima semana, na data inclusive até fixada pelo senador Renan Calheiros, nós tenhamos a oportunidade aqui de apreciar no plenário a votação do Fundo de Participação dos Estados, senadora Ana Rita. Essa reunião hoje foi conjunta com a CAI, CCJ e CDR, Desenvolvimento Regional, Constituição e Justiça e Assuntos Econômicos. Portanto, fizemos uma boa discussão com a presença do presidente, ou melhor, do coordenador, seu Cláudio Trinchão, do CONFAS, com diversos senadores e senadoras. Eu quero chamar a atenção para dois aspectos. O projeto que nós estamos relatando e o que nós vamos tentar aprovar, ele é, na prática, um projeto que busca distribuir o que nós temos. E não foi fácil encontrar essa equação. A equação foi uma equação buscada para distribuir o que a gente tem, mantendo o mesmo piso que os estados se planejaram. Quando o Estado do Espírito Santo, senadora Ana Rita, construiu o seu PPA, projetou a sua receita de FPE até 2015. O PPA vale até 2015. Então, o que eu busquei nesse projeto é garantir que esses estados recebam, obviamente com as devidas correções, inflação, e eles recebam esses recursos até 2015 sem frustração de receita, sem queda na arrecadação. Óbvio que os senadores pleitearam que a gente pudesse dar um prazo um pouquinho maior, aumentando assim a etapa de transição para mais até 2017. Concordo, não tem nenhum problema. Não dava para aceitar até 2018, porque aí seria jogar o FPE de novo no ano eleitoral para inviabilizar. Então, na realidade, com esses 2 anos mais, nós passaríamos a ter uma estabilidade, uma condição jurídica legal, não perfeita, porque não temos a perfeição, mas pelo menos ajustada a esse novo tempo, para que os estados possam continuar executando os seus orçamentos com base no seu planejamento plurianual e, claro, respondendo de forma altiva à lei de responsabilidade fiscal, fazendo a distribuição desses recursos por parte da União. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção, o primeiro é a distribuição. O segundo que eu quero chamar a atenção é que dentro desse projeto não cabe medida de aumentar o bolo do FPE, não é aqui. Aqui é ajustar o que a gente tem e resolver o problema legal para distribuir. Para aumentar o bolo, nós temos que mudar as regras na Constituição. Então, nós vamos ter tempo suficiente para fazer isso. O senador Eunício até anunciou a apresentação de uma emenda constitucional com essa natureza. Então, portanto, nós vamos ter espaço, tema, aliás, pleito feito pelos governadores no dia de ontem. Inclusive, o governador Cid Gomes disse, não, Pinheiro, eu tenho clareza de que isso aqui só com emenda constitucional. Agora nós precisamos resolver o problema da distribuição. Então, esses dois aspectos podem caminhar juntos. Então, aprovemos o FPE na semana que vem e adentremos o debate de como nós poderíamos aumentar o bolo do FPE e mais. De que forma a gente poderia fazer novas distribuições, contemporizando as situações regionais, os problemas cruciais de território, como o caso da Amazônia, como o caso dos estados do Norte, e particularmente, meu caro Capi, o caso dos ex-territórios, vou chamar assim, porque aí todo mundo localiza bem, porque são situações muito atípicas, são territórios imensos com baixa densidade populacional, consequentemente cria uma distorção no per capita, que vai lá para cima, e induz a erro. E, portanto, é fundamental que a gente trate dessa distribuição e se debruce aqui nas novas regras. Então, minha expectativa é que isso seja votado e, mais ainda, que o nosso presidente aqui do Senado possa não só assumir a condução desse processo de votação, como também assumir o processo de negociação com a Câmara dos Deputados, para que no passo seguinte a matéria possa ser aprovada pela Câmara dos Deputados, seguir para a sanção e, consequentemente, cumprir aqui o prazo dado pelo STF, mas principalmente cumprir uma outra coisa que é muito melhor, a segurança jurídica para
para que os estados possam receber esses recursos. Volto a frisar, o FPE ele é oriundo de uma composição de 2 impostos, estou tomando a base principal, imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados, que eu acho que é importante. Tá? Então, na composição do fundo, para que a gente tenha uma ideia, esses tributos caíram de 76 para 46, principalmente com as isenções de IPI. A isenção é feita de IPI no plano federal, óbvio que se aplica na ponta, mas quem paga a conta são os estados. Então, portanto, foi importante a isenção de IPI, claro que foi. Agora, de um lado, é aí a história do cobertor. Cobriu a testa, botou o dedão do pé para fora. Ou cobriu o dedão do pé, a testa fica descoberta. Então, é importante que a gente tente trabalhar isso mais uma vez, aqui votando a matéria, dialogando com a Câmara, dialogando com os governadores, para que eles possam também atuar na Câmara, para que essa matéria possa seguir, e aí os futuros ajustes ou os ajustes desejados, nós vamos ter tempo suficiente para um outro trabalho. Trabalho com a PEC, com lei complementar, com os próprios governadores, com a União, para a gente montar talvez o FPE dos nossos sonhos na linha daquilo que a gente tem buscado fazer aqui no Senado, que é um novo pacto federativo, ajustando de uma vez por todas a questão fiscal, financeira e orçamentária de estados e municípios em nosso país. Era isso, senadora Ana Rita. Muito obrigado e boa noite.